Caio Jorge recebeu ligação do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz procurou o Caio Jorge. O Felipe Luiz diz que tem como objetivo ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo. Sobre a questão do Maicon do Corinthians. O Atlético ofereceu exatamente as mesmas bases que o Corinthians ofereceu, só que o Atlético disse, não, com a gente, 3 anos de contrato. E isso agradou ao staff do Maicon. Olha só, saiu lá nos principais portais árabes, notícias até parecidas, urgente. O Flamengo está em negociações formais com o Al Hilal para contratar Marcos Leonardo. O Flamengo precisa contratar um atacante antes do início do Campeonato Brasileiro daqui a 3 semanas. Fala, galera do futebol. Esse é o canal Grande Área News, trazendo as notícias do mercado da bola que está pegando fogo. Hoje vamos trazer as principais movimentações que podem mudar o futebol brasileiro e internacional. Vamos nessa! Algumas informações exclusivas que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora sobre essa situação aí de Caio Jorge, Marcos Leonardo, se o Flamengo realmente já tem um plano B, né, caso o Caio Jorge não se concretize. Informações exclusivas, vamos lá. Primeiro, falei com pessoas próximas ao jogador, ao Caio Jorge. Caio Jorge recebeu ligação do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz procurou o Caio Jorge. O Felipe Luiz diz que tem como objetivo ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo pela seleção brasileira, tá? E o Caio Jorge é o jogador desejado pelo treinador, tá? O Felipe Luiz, ele quer o Caio Jorge. Foi até uma pedida dele na negociação de renovação. E a informação que me foi passada é que o Caio Jorge tá sim balançado. Mexeu com o Caio Jorge essa procura do Flamengo. Eu sei que muito torcedor do Cruzeiro não vai gostar dessa informação, mas é a informação que eu tenho. Todos os torcedores sabem que eu trago só verdade aqui. Mexeu com o Caio Jorge, e se o Flamengo subir um pouquinho a sua proposta, a informação que chegou a mim por pessoas próximas ao Caio Jorge, isso não vem do Flamengo, é de que o Caio Jorge tentaria negociar diretamente com o Pedro Lourenço uma possível saída. Agora, se o Flamengo aumentar um pouquinho, o que não é ainda a movimentação que o Flamengo faz. Sobre a situação do Marcos Leonardo, se ele seria realmente o plano B do Flamengo, a informação que eu tenho de um nome fortíssimo no Flamengo é que não. Aí eu vou descrever aqui exatamente o que foi escrito pra mim. Não é o nosso plano B. Seria impossível entrar no radar? Não. Mas não é o plano B nesse momento, porque não são essas as características que o Felipe quer. Marcos é mais parecido com o Pedro. E pode dizer, nesse seu vídeo, que em julho fizemos uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Foi essa a resposta e disse o seguinte, esse nome forte no futebol do Flamengo. O que procuramos é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade. E Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Essa é a resposta, informações exclusivas. Caio Jorge segue sendo foco e Marcos Leonardo, por enquanto, de acordo com essa fonte fortíssima no futebol do Flamengo, não é o plano B, como vem sendo noticiado. Olha só, saiu lá nos principais portais árabes, notícias até parecidas, urgente. O Flamengo está em negociações formais com o Al Hilal para contratar Marcos Leonardo. O Flamengo precisa contratar um atacante antes do início do Campeonato Brasileiro daqui a 3 semanas. Olha só, são portais árabes, tá? Trazendo aqui para vocês. Portais árabes, publicando aí, verificados, publicando essa situação aí do Marcos Leonardo. Olha aí, que ele pode estar a caminho do Flamengo, tá? Só, o Marcos Leonardo em 2025, tá? 43 jogos, 29 gols. 43 jogos, 29 gols o Marcos Leonardo. O Caio Jorge em 2025, 43 jogos e 26 gols, tá? O Marcos Leonardo pelo Al Hilal, tá? Ele tem 61 jogos, 41 gols e 4 assistências. 61 jogos, 45 participações diretas em gol, sendo 41 gols, tá? Então ele tem números impressionantes no Al Hilal e tem números melhores que o Caio Jorge em 2025. E tem um detalhe importante da gente falar aqui, né? Caio Jorge foi reserva do Marcos Leonardo. Vocês lembram disso? Caio Jorge foi reserva do Marcos Leonardo. Essa contratação aí vai dar o que falar. Essa daí, eu acho que pode ser a contratação, pela idade que ele tem, muito a evoluir ainda. Imagina o Flamengo com um atacante jovem, com alta qualidade, para concorrer ali com o Pedro, quem sabe até jogar junto com ele. Espetacular, tá? Então, são vários portais trazendo aí a notícia. Olha, aí tem aqui postagens aqui, aparentemente é isso, não é que os árabes odeiam o Marcos Leonardo, até porque não faria sentido, visto que ele faz muitos gols. É mais uma questão de grife. O rival deles tem aí, os adversários deles têm jogadores aí, o rival, né? Tem aí jogadores de alto nível, tentaram o Darwin Núñez como estrela, mas aí não foi tão bem assim. Ele inclusive jogou ao lado do Darwin Núñez ontem. Aí o torcedor do Flamengo perguntou, vocês não gostam do Marcos Leonardo? E aí a resposta do torcedor do Al Hilal. Na Liga Saudita, há 8 jogadores estrangeiros e 2 jovens estrangeiros. O Marcos estava entre os jovens da lista, mas devido a uma mudança no sistema, passou a ser um dos 8 jogadores estrangeiros. O Al Hilal precisa de mais nomes de peso nessa categoria de 8 jogadores. Entendeu? Olha a brecha aí. Marcos Leonardo recebe cerca de 5,1 milhões de euros por ano no Al Hilal, ou seja, 32,8 milhões de reais por ano. Isso dá cerca de 2,7 milhões de reais por mês.
seria um salário histórico do Flamengo? Seria. Mas o Flamengo, ao invés de gastar 40, 50 milhões de euros no Caio Jorge, gasta 25 milhões de euros no Marcos Leonardo, que é um jogador até melhor que o Caio Jorge, e vai pagar o que ia gastar para contratar, paga no salário ali. Então a gente trouxe essa questão do salário, né? 2,7 milhões de reais por mês, é o que o Marcos Leonardo recebe no Al-Hilal. Pode ser que aceite alguma coisa a menos, e mais metas, bônus do Flamengo, não pode aceitar alguma coisa a menos. Vamos dizer que ele aceite ganhar 2 milhões de reais por mês no Flamengo, tendo bônus, luvas e tudo mais. O Flamengo gastaria ainda assim muito menos do que gastaria com o Caio Jorge. Você ia gastar para contratar, você já está colocando ali no salário que você ainda ia ter que gastar com o Caio Jorge. Ia pagar um valor altíssimo nele, ainda ia gastar muito do salário, ia ter um salário só top no Flamengo. No caso do Marcos Leonardo, o Flamengo gasta menos do que gastaria para contratar o Caio Jorge, não perde o Cebolinha, não perde o jogador, e o que ia gastar para contratar o Caio Jorge, bota no salário do cara, já vai estar resolvido o salário dele, né? E um valor de salário aí parecido com o que ganha o Jorginho Saúl do Flamengo, né? Eles ganham salários altos aí, tá? E olha só, ele fez o dobro de gols com 22 anos que o Caio Jorge fez com 24, tá? Olha só, vou trazer aqui. Caio Jorge só tem uma temporada boa, né, que foi esse ano de 2025. Chegou em 2024, segundo semestre, e fez quase nada. Tanto é que o Gabigol chegou para ser titular absoluto, inclusive ficou com a camisa 9, tá? O Marcos Leonardo é artilheiro, oportunista, arrisca de todos os lados, tá sempre ali, sempre deixa o seu. São 106 gols aos 22 anos, é um absurdo, tá? Campeonato Brasileiro do Santos, 100 jogos, 35 gols. Campeonato Árabe, 33 jogos, 24 gols, tá uma margem absurda. Campeonato Português, 17 jogos, 8 gols. Ele foi muito bem nos 3 clubes que passou, não flopou na Europa, muito pelo contrário, nosso parceiro aqui, o Túlio Mendes, mandando pra gente aqui, né? Deu muito certo em Portugal. Benfica pagou 20 milhões de euros em 2024, vendeu por 40 milhões de euros em 2024, 8 meses depois, ganhou 100% de lucro. Olha o Flamengo podendo aí fazer lucro também com o Marcos Leonardo. Jogou 8 meses no Benfica, arrebentou e foi vendido pelo dobro, tá? Então você tem um jogador aí com números melhores que o Caio Jorge e com potencial de valorização muito grande. Sobre a questão do Maicon do Corinthians. Bruno Andrade, competente Bruno Andrade, também passou a informação mais cedo sobre essa possibilidade do Maicon se transferir para o Atlético. Eu vou buscar alguns detalhes. O que todo mundo sabe é que Fabinho Soldado estava tratando com o Shakhtar, todas as bases já estavam acertadas, o contrato com o Corinthians, a renovação para mais 3 anos. Só que nesse período da saída do Fabinho Soldado e da chegada do Marcelo Paz, o Corinthians se manifestou que baixaria de 3 para 2 anos de contrato. O Shakhtar não gostou e foi exatamente onde o Atlético atacou essa negociação. O Atlético ofereceu exatamente as mesmas bases que o Corinthians ofereceu, só que o Atlético disse, não, com a gente, 3 anos de contrato. E isso agradou ao staff do Maicon, mas agradou também ao Shakhtar. Ficou bem incomodado com o Corinthians ter alterado o que já estava praticamente acertado. Então, diante do exposto, amanhã, segunda-feira, o Shakhtar vai dar a resposta ao Atlético. E aí o Marcelo Paz segue negociando com o Shakhtar. Também, na outra ponta, o Atlético negocia através do Paulo Brax. E amanhã o Shakhtar vai definir. É bom destacar que o Maicon não é o primeiro volante que o Atlético precisa. Não é. É um jogador que pode ajudar e muito, tem muita qualidade, tem um histórico de contusões sérias, sim. Se deu bem no exterior, não, mas tem umas questões importantes, familiares, né? Com criança, coisas muito sérias que aconteceram na vida do Maicon que atrapalharam o desenvolvimento do futebol dele. E aí voltou ao Brasil, teve uma contusão mais recente, né? Uma contusão grave, parece que foi no tornozelo. Depois, nos 6 últimos meses de contrato com o Corinthians, titular, melhor fase dele para a camisa do Corinthians, e agora a possibilidade de sair e fechar com o Atlético. Detalhe, Marcelo Paz ainda continua na negociação, o Atlético segue negociando e amanhã o Shakhtar vai dar a resposta sobre para onde vai o Maicon no ano de 2025. O que você achou dessas movimentações do mercado da bola? Deixe seu comentário, se inscreve no canal Grande Área News e ativa o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo.